Para mim, o jogar bem é ganhar. E realmente o Sporting tem ganho e está à frente do campeonato e, portanto, as vitórias é que dão confiança, as vitórias é que fazem os jogadores crescerem-se individualmente, que depois trazem, digamos, mais valias para o coletivo, e eu penso que isso tem acontecido em relação ao Sporting. Jogo difícil, sim, mas nunca testes, porque o teste maior vai ser o decorrer de uma temporada, porque as vicissitudes de um próprio campeonato podem ditar se vai mais para cima ou mais para baixo. Já Ruben Amorim a recusar euforias com esta liderança do Sporting, enquanto ao Futebol Clube do Porto, a SAD vai recorrer da suspensão de Sérgio Conceição. O treinador foi suspenso por 15 dias e multado em mais de 10 mil euros. O recurso não tem efeitos suspensivos. Isto significa que Vítor Bruno vai substituir Sérgio Conceição no jogo deste domingo com o Portimonense. O jornal Record avança que o técnico portista foi expulso no final do encontro Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto por ter lançado um olhar fulminante ao árbitro Nuno Almeida. No relatório, o árbitro alega que o técnico portista terá insultado a equipa de arbitragem com expressões como "és uma vergonha" e "és um mentiroso". Estou naturalmente a citar as expressões do relatório. Sérgio Critinas, o Record hoje tem mais detalhes sobre o que poderá ter acontecido. Segundo os Dragões, o árbitro fala em olhar fulminante e não tanto em palavras dirigidas ao árbitro Sérgio Conceição. Sim, isto aqui assim, o que nós relatamos hoje no Record foi o que aconteceu já depois do jogo, já depois da expulsão de Sérgio Conceição. O árbitro escreveu no relatório que Sérgio Conceição, depois de ser advertido com o cartão amarelo, e de facto vemos, o árbitro mostra o cartão amarelo, fica ali, há mais uns momentos de conversa com Sérgio Conceição, nas imagens de televisão até está tapado, e a seguir Nuno Almeida tira o cartão vermelho e mostra o vermelho. E percebe-se pela boca de Sérgio Conceição que ele está a dizer qualquer coisa, estás-me a chamar mentiroso, de facto é o que creio que confirma aquilo que foi dito. O que acontece é depois, no túnel, aliás, já nos balneários, Nuno Almeida chamou o Sérgio Conceição ao seu balneário, e falou com o Sérgio Conceição e explicou-lhe que a expulsão também se deveu àquele olhar fulminante que Sérgio Conceição fez depois de ter visto o amarelo, e que foi por isso. Isso não está no relatório, porque Nuno Almeida justifica a expulsão apenas com aquilo que aconteceu antes da expulsão. Aliás, o vermelho é uma consequência de alguma coisa que aconteceu antes, mas essa foi a explicação que Nuno Almeida deu a Sérgio Conceição no balneário. A notícia é do Vítor Pinto, a informação é do Vítor Pinto, foi ele que noticiou isto hoje no Record. Portanto, obviamente que o Porto vai basear-se nisso, até porque esta conversa de Sérgio Conceição e Nuno Almeida no balneário de Nuno Almeida foi assistida por muita gente, delegados, por assistentes, portanto, estava muita gente lá, e o Fogo do Porto vai, no seu recurso do castigo de Sérgio Conceição, que já agora não terá efeitos suspensivos, e Sérgio Conceição não estará no banco no jogo de domingo com o Portimonense, mas o Fogo do Porto vai recorrer deste castigo de 15 dias, e vai chamar todas as pessoas que estavam lá a assistir àquela conversa como testemunhas de defesa, para tentar, de alguma forma, não é que tenha efeitos práticos muito grandes, apenas na multa, porque agora o campeonato vai parar, portanto, o Sérgio Conceição não vai ficar no banco nos próximos 15 dias, mas pelo menos ajudará a limpar o cadastro disciplinar de Sérgio Conceição, e será uma posição de força também do Futebol do Porto em relação a Nuno Almeida. Jorge, parece-te um castigo pesado ou justo perante aquilo que sabemos até o momento? Sabemos que o Futebol Clube do Porto vai recorrer, mas a acreditar na versão que chegou ao Conselho de Disciplina é um castigo justo? Da versão da vergonha e do mentiroso. As palavras. Pronto. Eu penso que não. Para já, a primeira opção, a minha primeira opinião é que o Sérgio não deveria ter ido ter com o árbitro por tudo aquilo que se passou dentro dos 90 minutos. Primeira questão. Segundo, se o foi, lá atrás com as razões, eu não sei quais são as razões que o levaram a ir ter com ele. Este árbitro, eu volto a dizer aquilo que já falei aqui num dos programas, era um árbitro muito pedante. Ele julga que é a última bolacha do pacote. Ele é que é o pensador, digamos, é o ideólogo da arbitragem, tanto que tem um ar altivo para cima e sobranceiro para cima de todos.
Portanto, é a minha imagem que já me Já lhe chamaram coisas piores. Sim, certamente. Já lhe chamaram Ferrari vermelho, já chamaram agora... Sim, para além disso, eu nem vou para o lado benfiquista dele, porque eu acho que não é isto que tem agora que tem a ver. Essa parte benfiquista dele, ele pode ser aquilo muito bem que quer, desde que faça uma boa arbitragem, seja bom profissional e com caráter, pouco importa o clube que tenha. Foi sempre apelidado o Ferrari vermelho. É uma boa realidade. Já ajudou muito o Benfica, já, com certeza. E se nos lembrarmos do ano passado, o jogo com o Guimarães, daquele penalti do Rubem Dias, que deu a vitória ao Benfica e que não marcou a penalidade quanto ao Guimarães, é exemplo disso. Agora, eu quero saber o que é isto de um olhar fulminante? Então, mas agora não se pode olhar para... Ele caiu, por acaso, com esse olhar fulminante? Foi um raio que lhe deu, que o rapaz nem caiu nem nada? O que é isto de olhar fulminante? Agora, se as pessoas estão mal educadas e se ultrapassam as barreiras da educação, têm que ser punidas. Não pode. Agora, quantos árbitros é que já aconteceu este tipo de diálogos de mentiroso para aqui e de vergonha para aqui? Com quantos? E que têm poder de encaixe e que sabem com quem é que estão a lidar e que se calhar até lhes respondem da mesma moeda. Respondem-lhes da mesma moeda. E toda a gente come e cala, que é aquilo que o Diamantino falava. Que, pá, diz o que quiseres, mas não andes aqui a dar esse espetáculo lá para fora. E muitos têm essa capacidade. Agora, há primas donas e este é um deles. É uma prima dona que não gosta de ser beliscado ou então deixa-se só beliscar por quem quer. E se nos lembrarmos o Luizão, há uns anos atrás, que o encostou praticamente, não é? Hoje em dia não podia por causa do Covid, como tinha que haver o distanciamento. Na sequência do que aconteceu no jogo do Passos de Ferreira, Sérgio Conceição Diamantino pondera deixar de cumprimentar os árbitros para que não haja este tipo de confusões. Ajuda? É uma medida que ajuda a evitar? Olha, não sabia isso, mas vem de encontro àquilo que há pouco estávamos aqui a falar em off. Eu não consigo perceber, e há pouco olhávamos para o jogo do Porto Passos de Ferreira. À volta do árbitro deviam estar para aí umas 16 ou 17 pessoas. Dirigentes do Passos de Ferreira, jogadores do Passos de Ferreira, jogadores do Porto, dirigentes do Porto. Eu não consigo perceber qual era o mal que tinha para o futebol, o que é que trazia de prejudicial para o futebol, se houvesse uma regra, ou uma lei, como queiram, que era proibido contactar com o árbitro enquanto o árbitro se mantivesse em campo, ou até nas cabines. Não estou a ver qual é o mal, o que é que trazia disso, o que é que prejudicava. Falar-se com o árbitro dá má imagem. Em Portugal isto é usual desde que eu me conheço. É cultural. Mas Agora, dá uma má imagem. Uma coisa. Eu prefiro que as conversas sejam às claras à frente de toda a gente do que sejam depois... Sim, mas o problema é que dentro dos túneis e dentro das cabines há câmaras, há delegados, há uma série de gente, quer dizer, que depois poderia vir... Isto que estamos aqui a discutir, do olhar fulminante que o árbitro disse... mas que é isto um olhar fulminante? O Vítor Pinto ontem também deixou aqui no ar que o Sérgio Conceição, para chamar mentiroso ao árbitro, é porque o árbitro já lhe teria dito qualquer coisa. Quer dizer, nós não sabemos. O delegado não sei se estava por perto. O Sérgio Conceição, o que diz ao árbitro é: estás a chamar-me mentiroso. Portanto, aquilo que eu acho, neste caso do Sérgio Conceição, e o Sérgio Conceição fará aquilo que bem entender. Mas faz bem, na tua opinião, em deixar de cumprimentar os árbitros? Eu acho que sim, para a proteção dele, porque o Sérgio Conceição tem um cadastro, já desde como jogador, que teve aquele tempo todo suspenso, enquanto jogador, e agora como treinador. É um treinador muito impulsivo, é um treinador que tem o coração muito ao pé da boca. E até para a proteção dele, era bom que ele deixasse fazer isso. Agora, eu não acredito é que ele consiga fazer, como a maioria não consegue. Porque estas coisas só para terminar, estas coisas, eu não vou aqui fazer a defesa do Sérgio Conceição, mas eu também já fui muitas vezes prejudicado por estas situações, em que nós, treinadores, e enquanto jogador também, éramos expulsos, e continua a haver isso de certeza absoluta, por coisas que nós não tínhamos dito. E muitas vezes os relatórios traziam coisas que nós não dizíamos. E nós não nos podíamos defender. Portanto, também há que deixar isso aqui à discussão. Muito bem, foi uma semana com jogos europeus. O Futebol Clube do Porto subiu um lugar no ranking da UEFA, ocupa agora o 18º lugar, com 72 mil pontos. No sentido inverso, o Benfica caiu 5 posições. O Clube da Luz está na posição 25, com 53 mil pontos. Também o Sporting Braga caiu 7 lugares. Para a posição 44 do ranking, o Sporting manteve o 30º lugar neste ranking de clubes, que continua a ser liderado pelo Bayern, vencedor da Liga dos Campeões em 2019-2020. O Barcelona ultrapassou o Real Madrid no segundo lugar e o Manchester United subiu do 9º ao 7º lugar, naquelas que foram as únicas alterações
no top 10, Sérgio Cretinas, com o Futebol Clube do Porto, como tem acontecido a ser a equipa que mais contribui para que a posição das equipas portuguesas de Portugal esteja bem colocada. Aqui esta caída de Benfica e de Sporting Braga são significativas? Não, eu vou só fazer uma pequena correção. Estes números foram retirados do site da UEFA, mas não estão corretos. O Benfica o Porto é 16º e o Benfica é 23º, então um bocadinho melhor do que Fica feita parece no site da UEFA, mas não é muito importante. Como realçaste, são dados que retirámos do site da UEFA. Sim. Eu vi isso e também vi que estava mal no site da UEFA e, portanto, é um erro fica feita essa retificação. O que acontece é que a época começou, as pessoas têm que perceber mais ou menos isto. Estes pontos são atualizados a cada jogo que cada equipa faz, não é? O Porto ganhou, obviamente que há muitas equipas da Liga próximas. O Porto, neste caso, apanhou o Shakhtar Donetsk, que ficou os mesmos pontos do Shakhtar. O Shakhtar perdeu, o Porto ganhou, portanto são mais 2 pontos para o Porto. O Shakhtar manteve os 72 pontos, creio eu, e o Porto apanhou esse valor. E o Benfica empatou e foi apanhado, creio, pelo Bayer Leverkusen, não para outra equipa, não me lembro agora. Isto é tudo atualizado a cada jornada europeia, portanto não é muito significativo. Normalmente as contas fazem-se no final do ano. No final da época passada o Porto acabou à frente do Benfica, creio que 19º e o Benfica 20º. 19º e 20º, creio eu. Portanto, o Porto teve um bónus de 4 pontos automaticamente por estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica não tem esse bónus, a Liga Europa não dá esse bónus. Portanto, isto agora, o importante é que as equipas portuguesas conseguiram, nesta jornada, mais uma vez, mais pontos do que as russas. Portugal fez 3 pontos com os 2 da vitória do Porto, mais 1 do empate do Benfica. A Rússia, com as suas 4 equipas, fez apenas 2 pontos, foram os empates do Zenit. Já na jornada anterior também tinha acontecido algo semelhante. Portanto, a nossa distância para a Rússia foi empates do Zenit já agora e da outra equipa dos Campeões, do Lokomotiv com o Atlético Madrid. Perdeu. Empatou com o Atlético Madrid, igual. Portanto, foram esses 2 pontos e a Rússia divide por 6 equipas, nós já dividimos por 5. Nós, neste momento, temos 6 pontos de avanço sobre a Rússia. É uma posição muito confortável para Portugal manter as 3 equipas nas Champions em 22-23, neste caso. Ainda olhando para registros europeus, o Benfica é a equipa com mais jogos consecutivos sem perder em casa na Liga Europa. Jorge Jesus é o principal responsável por este registro. Em 20 jogos em casa, o atual treinador dos encarnados contabilizou 17 vitórias e 3 empates. Bruno Lage conseguiu 2 vitórias e 2 empates. No total, são 24 jogos sem perder no Estádio da Luz. Diamantino, ainda assim,